para que cada um, Deus, que está aqui, que ainda não tem o Senhor como Salvador, possa estar com a terra preparada para que a semente seja plantada. E aqueles que já te têm como Salvador, Senhor, possam ser renovados com a esperança da vida eterna. Obrigada mais uma vez, no santo nome de Jesus. Amém. E nessa noite, para mim, não é difícil, mas também não é tão fácil, né? Falar de algo que ainda dói bastante, mas com a certeza de que o Espírito Santo de Deus é aquele que consola, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guia. E eu quero falar do testemunho do meu filho. Aí muitos podem perguntar, mas ele não está aqui. Mas eu sei aonde ele está. E eu tenho a certeza, a convicção, da mesma maneira que eu estou olhando para vocês, eu tenho a certeza de que eu posso vê-lo pela minha fé nas mansões celestiais. Ele apenas foi primeiro do que eu, porque eu pensava que eu iria primeiro. Mas o tempo é do Senhor. O tempo não é meu, o tempo é do Senhor, o tempo não é de nenhum de nós. E eu tenho um versículo que eu sempre carrego comigo e que é igual ao meu filho. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Um dia eu estava perdida e ele me encontrou. Eu continuo aqui. Ele também encontrou meu filho, mas após ele levar. Porque o tempo é dele. Ele me deu por 37 anos e 9 meses, né? Porque eu gerei aqui dentro do meu ventre. E eu passei com ele aqui 9 meses. E depois tive o privilégio de passar 37 anos com ele. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que ele fez na vida do meu filho durante os 37 anos de vida. E assim, eu me converti em 1991 e levei meus filhos para a igreja, né? Estão 3 deles aqui, Rafaela, né, que é filha do coração, e Fagner, que agora está nas mansões celestiais. Levei meus filhos, né? Mas depois eu saí da denominação que eu estava e vim para cá. E aqui, como falou a irmã Cristiane, ela lembra de Fagner chegando ali na porta da igreja. Ela foi a primeira professora dele em EBD. Foi aquela que começou fora do lar a contar a história de Cristo para ele. Ele lembrava de muitos detalhes. E a irmã Cristiane, ela deixou um versículo aqui que diz assim: o Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Então, meu filho, ele andou pouco tempo nos caminhos do Senhor, a juventude o levou para o mundo. Mas Deus tem planos que a gente não conhece. Quem sou eu para querer conhecer os planos do Senhor, né? E os planos de Deus foi encontrar Fagner, né? Ali, numa UPA, o reencontro. Aleluia. Ele estava enfermo, já em casa, já uns tempos dias, mas já não estava em para o médico, né? Mas chegou o dia em que eu, assim, me inquietei e falei, né, com a companheira dele, né, com a Anne, que ela mora lá em Recife, para que viesse me ajudar a fazer com que ele procurasse os médicos, né? E ali foi feito, né? Ele foi levado para a UPA, lá de Nova Descoberta. Primeiro, o diagnóstico foi uma bronquite aguda, mas as medicações não surtiram efeito. Voltou ao hospital novamente e a gente orando, a igreja orando, como a irmã Cristiane falou aqui. Todos nós estávamos orando. E voltamos novamente, e naquele momento, Anne, ela se encontrava sentada, né? Ela pediu para os médicos que procurassem outra maneira de descobrir realmente o que ele tinha, porque a medicação não surtiu efeito. E aí ele foi levado da UPA para o hospital. Mas antes dele ser levado para a UPA, ao hospital, Deus tinha um encontro marcado com ele, o Espírito Santo de Deus tinha um encontro marcado com ele. Fotos que chegaram ao nosso conhecimento, feita por Anne e pela mãe dela, ele estava uma pessoa oprimida, muito oprimida. E ali chegou para a família, né, as fotos, e Fabíola deixou a produção dela, o trabalho dela, e correu para a UPA. Chegando lá na UPA, ela perguntou para ele: você quer uma oração? Ele, afastado dos caminhos do Senhor,
ele realmente não tinha uma boa visão dos crentes, dos pastores, né? Mas enfim, ele disse: eu quero, aceito a oração. E ali ela fez uma oração por ele. E depois, a ousadia do Espírito Santo, quando a gente não pode calar a voz do Espírito Santo, quando ele fala, você deve agir quando ele manda. E ela disse: você quer falar com o pastor Charles, esposo da minha filha Fernanda? Aceito. E o pastor Charles fez uma ligação para ele e fez o convite se ele gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador. E ele aceitou. E para quem crê, no mesmo instante, a fisionomia dele, né, Fabiola, se modificou totalmente. Aquele rosto oprimido, aquela pessoa oprimida, passou a olhar de uma maneira diferente. E daquele dia ele foi levado para o hospital, né? E ali foram, chegando no hospital, né, ficou internado para fazer exames e não fechava diagnóstico, né? Chegamos ali naquele hospital e encontramos um anjo. Esse anjo está ali sentado ali. Essa mulher de Deus que está aí sentada, ela é assistente social do Hospital Otávio de Freitas. E não é coincidência, providência. Eu olhei para ela e reconheci de algum lugar. Perguntei. De repente Deus me deu uma localização assim da igreja do Espírito Santo, lá no Fragoso. Eu disse: você conhece o pastor Charles Rodrigues? Ela disse: ele é o meu pastor. Eu me apresentei para ela está fazendo o meu dia, eu contei minha história para ela. E desse dia em diante ela passou a ser um anjo, como Fagner dizia. Ela passou a ser um anjo na vida dele. Ele, quando ela passava, ele dizia: ela vai o anjo. Ela é um anjo. Essa mulher é um anjo. Por quê? A semente lá de trás, aqui, que a irmã Cristiane plantou, Fabiola, através do Espírito Santo de Deus, foi regar naquela noite. E a irmã foi incumbida de ficar ali alguns dias no hospital, levando a palavra de Deus para meu filho. E nós temos também alguém que está aqui muito importante, Danilo, está ali atrás. Vem até aqui, Danilo, você não vai falar não, eu quero só que você venha aqui, para as pessoas me conhecerem. Amigo de infância do meu filho, e quem falava com ele, não através de voz, porque ele estava com oxigênio, mas Danilo estava lá falando em casa, na casa dele, meu filho no hospital, falando com Danilo frases diferentes. Eu creio. Aleluia. Glória a Deus. Minha vida do Senhor. Foi assim que ele falou para você e você se surpreendeu. Porque aquele ali não era mais aquele Fagner que você conhecia. Toda a vida dele, com 38 anos, eu nunca vi. E ele ouviu não, ele leu. Porque ele não falava mais assim normalmente, porque ele estava muito no oxigênio. Pode sentar, Danilo, obrigada, viu? E nós estamos orando por você, para você também ir até lá onde ele está, naquele dia de encontro com o Senhor. E eu creio nesse dia, viu? Ele vai sentar. Então, Danilo conheceu outra pessoa. Muitas pessoas questionaram por que a gente não pode visitar. Ele chegou grave no hospital, daqui é Dilza de prova, né, Deus? Ele chegou grave no hospital. Ele não teve direito à visita. Só a família, maiores de idade, que Rafaela quase que não entra, porque é bem pequenininha, e ninguém quase que deixava ela entrar, porque era miudinha, mas ela é de maior idade, viu, gente? Então ali foram dias de muitas lutas. E ainda na enfermaria, quando os diagnósticos não chegavam e depois foram chegando, era um fungo no pulmão, já estava totalmente tomado o pulmão dele, difícil. E ele me pediu perdão. A gente sempre precisa pedir perdão às pessoas, porque a gente sempre fere as pessoas. Não tem como, nós somos humanos, né? E ele me pediu perdão e eu pedi perdão a ele. Ali a gente se abraçou. E ele disse: eu quero pedir perdão também às minhas irmãs, principalmente a Fernanda. Eu disse: você vai ter essa oportunidade, né? E ali
Antes desse encontro de perdão, ela foi na enfermaria no dia 25, né? Antes da enfermaria, ela fez uma chamada de vídeo e ele fixou os olhos nela, né? E ela viu que ele já estava diferente. Ela passou o telefone para o pastor e o pastor perguntou novamente se ele confirmava que tinha entregue a vida para o Senhor. E ali ele confirmou mais uma vez que tinha como Jesus como seu Senhor e Salvador. Depois do dia 25, dia 26 na enfermaria, a Fernanda foi pessoalmente lá, junto com o pastor, fazer a visita, né? E ele queria muito falar com ela, né? E pediu perdão para ela. E ali eles se perdoaram. E ela disse para ele, né, que já estava tudo perdoado. E ela disse para ele: nós já estamos perdoados por causa de Jesus. Não sou eu, mas Jesus já me perdoou. E que quando, né, a gente entrega a vida para o Senhor, tudo se faz novo. A velha criatura se passou. E nós vimos claramente na fisionomia dele, né, Anne? Outra pessoa. Um novo Fábio, né? E a partir daí, né, a nossa vida foi se alinhando com a palavra de Deus. Né? Ele falava sempre que nos amava, coisa que ele nunca tinha dito. Em todas as visitas ele dizia: eu te amo, maninha. Falava para as irmãs: eu te amo. Né? E foram dias dentro do hospital, o Espírito Santo de Deus ministrando ali dentro. Eu imaginava que seria assim. Não. Foi lá dentro daquele hospital. O Espírito Santo caminhava ali dentro. Né? Então, a partir dali, todas as vezes que Fernanda dizendo aqui que foi visitá-lo, ele sempre falava que a amava. E assim foi naqueles dias, né? Então, foi reconciliação. Não podemos fazer hoje aqui essa reconciliação com ele. Como eu disse para as meninas, gostaria de juntar meus filhos para a gente se abraçar, junto com o pai, né? Junto com a família. Eu pedia por ele, e ele dizia: eu quero dar meu testemunho na igreja Emanuel e na igreja do Espírito Santo. E nós, pela nossa fé, a gente dizia: nós vamos. Era a nossa fé. Mas eu quis ficar frustrada. Mas a Fernanda disse para mim: maninha, vai ser lá, na eternidade. Não foi para ser aqui, vai ser lá na eternidade. E eu estou aguardando essa eternidade. Nós estamos, né? Anne sempre presente, nunca deixou de ir um dia lá no hospital. Durante o período de enfermaria, ela ficava à noite, eu ficava durante o dia. E depois foi para a UTI, né? E lá a gente só podia visitar. Eu faltei alguns dias, tive dificuldades, mas ela não faltou nenhum dia. Esteve presente ali, né? Mas o diagnóstico dele, né, era esse fungo no pulmão, muito grave. Os médicos sempre diziam que ele era o mais grave, né, das meninas que sempre falavam com os médicos: e Anne, ele é o mais grave, ele é o mais grave. Mandou a gente orar. E a gente orava, né? E ele, né, pedia, como podia entrar na Bíblia lá, ele pedia folhetos para ficar lendo. Eu me surpreendi. Cada dia me surpreendia com meu filho. Era uma nova criatura, era outra pessoa. E levamos folhetos, né? Levamos palavras escritas, louvores escritos pequenininhos para ele louvar. E ele sempre ali dizia que ele orava. Ele dizia: eu tenho fé, eu creio. 2 momentos ele creio que o Espírito Santo de Deus preparou. E disse para ele por 2 vezes que ele ia morrer, não foi, Anne? Anne dava palavras de consolo, mas ele certamente, como ele teve, foi uma rapidez, foi tudo tão rápido, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus falou com ele, dizendo para ele se preparar. Tinha momentos que ele não conseguia orar, de olhos fechados, porque como ele tinha uma vida mundana, de muitos prazeres da carne, aquilo com qual ele acreditava, que vivia na vida dele anteriormente, perseguia lá dentro do hospital. Mas eu dizia: se você não consegue orar de olhos fechados, ore de olhos abertos. Da maneira que você estiver, Deus vai me ouvir. E eu creio que mesmo ele entubado, o Espírito Santo de Deus estava lá. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. E eu posso ver a mão
de Jesus levando ele. Eu tenho certeza disso, tenho certeza, né? E teve uma visita da Bíblia que não é de entrar em hospital. Ela chegou lá, ele entubada, ela teve coragem, ela entrou. Ela ficou desesperada, mas quando ela ia saindo, o Espírito Santo de Deus, na sua mente e no seu coração, falou algo que eu não estou encontrando aqui, mas eu vou achar. Deu tempo, o trabalho foi feito. Não foi assim que falou, não. Deu tempo, o trabalho foi feito. Ela correu para a UPA. Lá na UPA, o trabalho foi feito lá na UPA. E deu procedimento com esse anjo aí. Com esse pastor aqui, né? Eu conheço desde garoto ele. Ele se converteu mais ou menos na mesma época que eu, em outra denominação. E hoje estamos aqui. Não estou falando sobre Fagner, não. Mas estou falando sobre Fagner. Eu estou falando sobre o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós só temos que agradecer, porque Fabíola saiu dali em paz, já nos últimos dias. E ali foi se agravando. Um dia era melhor, chegava com muita alegria, contando, né, irmãs, que eu contava para vocês. No outro dia, a situação já era difícil, e assim foi, né, até o dia 15 de março de 2026. Os 37 anos do meu filho, 37 anos de vida dele aqui na terra, e eu só tenho a agradecer a Deus. Por quê? Porque ele foi curado da opressão, certo? Ele foi liberto dos pecados, ele foi regenerada a alma, porque se a sua alma não for regenerada, você nem perdoa e nem pede perdão, né, pastor? E ele pediu perdão e ele foi perdoado. E o Senhor salvou o seu espírito. Hoje ele se encontra nas mansões celestiais. E eu quero contar só 2 fatos. O irmão Jean está aí. Eu vou contar um, depois eu conto esse, para Jean ouvir também, está aqui pertinho da gente, né? O irmão Jean, 2 dias antes, né, do meu filho falecer, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu chegava num local, era assim, como se fosse essa sala, a igreja, a sala. E quando eu chegava, tinha uma irmã querida, que se encontra na glória, com um sorriso bem lindo, com a mãe, que ela olhava para mim, abria os braços para mim. Aí eu dizia, meu Deus, eu morri. Eu estou chegando no céu, porque minha irmã, tenho certeza que está no céu. Ela não falava nada para mim. Ela só abria os braços, como se fosse me receber. Mas nem ela passava para cá, nem eu para lá. E por trás dela tinha uma fila. E nessa fila eu vi meu filho. Só o perfil dele. Aleluia. Glórias a Jesus. O perfil dele, eu vi o braço e a perna. Eu não entendi. O Espírito Santo de Deus já estava me preparando. Mas eu achava que era eu que ia. Mas 2 dias depois, meu filho faleceu. A gente diz falecer, não. Ele passou a estar com o Senhor. Isso é para quem crê. Esse testemunho é para converter. Terra que está seca ainda. É para te aguar. A gente está aqui plantando a semente. O Espírito Santo de Deus está aqui regando. Recebe, te quebra, te dobra. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. E a sogra dele teve um sonho com ele dizendo: eu estou vivo. Quem crê verá a glória de Deus. E quem crê, ainda que morra, ainda que morra, e eu creio. Se você conheceu Fagner, amava Fagner como amigo, como irmão, como filho, como não sei, quer ir para o mesmo local que ele está, creia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele.
Ele fará. Que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus.